Regulação popular, o presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Arte mineiro, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista. Constituição Arquitetura Superintendeu de sociedades mútuas de seguro, nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita ânua de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Denaio considera-os patrimônio público para fins referidos neste artigo os bens em direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Redação dada pela Lei nº 6.513 de Minos e 7 do 7. Mas quando se tratam de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão dele sobre a contribuição dos cofres públicos. Da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere este artigo as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas, com as certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes normas. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. B. O vício de forma consiste na omissão ou não observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente. O
juridicamente inadequada ao resultado obtido, e o desvio de finalidade se verifica quando a gente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explicitão ou implicitamente na regra de competência a ter seus atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, ou das entidades mencionadas no artigo penúltimo. Se os vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles. Art. 4 são também nulos os seguintes atos ou contratos praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no artigo 1. E a admissão ao serviço público remunerado com desobediência quanto às condições de habilitação das normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais. Operação bancária ou de crédito real, quando for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas, o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura, contrato ou avaliação. A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público, quando o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou norma geral. No edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições que comprometam seu caráter competitivo, a concorrência administrativa for processada em condições que impliquem na limitação das possibilidades normais de competição, as modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem admitidas em favor do adjudicatário durante a execução. Via compra e venda de bens, móveis ou imóveis, nos casos em que não cabível concorrência pública ou administrativa, quando a for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais. O preço de compra dos bens for superior ao corrente no mercado na época da operação. O preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado na época da operação. A concessão de licença de exportação ou importação, qualquer que seja sua modalidade, quando houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares ou de instruções e ordens de serviço, resultar em exceção ou privilégio em favor de exportador ou importador, que a operação de rede quando sob qualquer aspecto, inclusive o limite de valor, desobedecer a normas legais, regulamentares ou
quaisquer normas legais, regulamentares, regimentais ou constantes de instruções geriais. O valor dos bens dados em garantia na época da operação for inferior ao da variação. Processa-la e julga-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for para as causas que interesse à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao município, para fins de competência, e que para os atos da União, do Distrito Federal, do Estado, dos municípios, os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades que elas sejam administram, justas nações ou entidades por elas sublegisladas ou em relação às quais tenham interesse. Das suieidas possíveis da ação e das residências. Arte-se sua ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artimério contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado, praticado o ato impugnado ou que por omissas tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste artigo. No caso de que trata o inciso 2, item B do artigo 3, quando o valor real do bem for inferior ao da avaliação, citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou privadas e entidades referidas no artigo 1, apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da mesma. A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado cujo ato seja objeto de impugnação poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidir, sendo-lhe vedado em qualquer hipótese assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. A ação obedecerá ao procedimento ordinário previsto no Código do Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas, e ao despachar a inicial, o juiz ordenará, além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público, a requisição às entidades indicadas na petição inicial dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor, como outros que se lhe afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, ficando prazos de 15 a 30 dias para o atendimento. Cobranceará para que as requisições a que se refere o inciso anterior sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz. Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos assinalados, o juiz
proferir a citação dos beneficiários, far-se-á por edital com prazo de 30 dias, afichado na sede do juízo e publicado 3 vezes no Jornal Oficial do Distrito Federal ou da capital do estado ou território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita, deverá iniciar-se no máximo 3 dias após a entrega da repartição competente, sob protocolo de uma via autenticada do mandato. Qualquer pessoa beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência e identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida, a sentença final de primeira instância deverá ser citada para integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de provas, salvo quanto a beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior. O prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20, a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou quando for o caso do decurso do prazo assinado em edital, caso não requerida até o despacho saneado, a produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vistas partes por 10 dias para alegações, sendo-lhe os autos conclusos para a sentença 48 horas após a expiração desse prazo. Havendo requerimento de prova, o processo tomará o rito ordinário. A sentença, quando não prolatada em audiência de instrução e julgamento, deverá ser proferida dentro de 15 dias do recebimento dos autos pelo juiz. Parágrafo único. Proferimento da sentença além do prazo estabelecido privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção durante 2 anos e acarretará perda para efeito de promoção por antiguidade de tantos dias quantos forem os retardamento, salvo motivo justo declinado nos autos e comprovado perante órgão disciplinar competente. Ficará sujeita à pena de desobediência, salvo motivo justo devidamente comprovado, autoridade, o administrador ou dirigente que deixar de fornecer no prazo fixado no artigo inório, pare 5, ou naquele que tiver sido estipulado pelo juiz. Art. 7. Molinene, letra, informações e certidão ou fotocópia de documento necessários à instrução da causa. Parágrafo único. O prazo contar-se-á do dia em que entregue sobre recibo o requerimento do interessado ou o ofício de requisição. Artigo 7. A letra A. Se o autor desistir da ação ou der motiva a absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, incisos D2, ficando assegurado a qualquer cidadão. Art. 20. Para os fins desta lei, consideram-se entidades autárquicas
total, descentralizado, com personalidade jurídica, custeado mediante orçamento próprio, independente do orçamento geral. As pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei para a execução de serviços de interesse público ou social, custeados por tributos de qualquer natureza ou por outros recursos oriundos do Tesouro Público. As entidades de direito público ou privado a que a lei tiver atribuído competência para receber e aplicar contribuições para fiscais. Artigo 21, a ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Art. 21, a ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. As entidades de direito público ou privado a que a lei tiver atribuído competência para receber e aplicar contribuições para fiscais. Artigo 21, a ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Ardove a sentença, incluirá sempre na condenação dos réus o pagamento ao autor das custas e demais despesas judiciais, extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como dos honorários de advogado. A 13 é a sentença, e apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas, arcar com 11, se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença, se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Quando menção resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação importando o pagamento devido, como acréscimo dos juros, de mora e multa legal ou contratual, se houver. Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulada ou irreal de contratos, a condenação versará sobre a reposição do débito com juros de mora. Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos a execução far-se-á por desconto em folha até o integral, ressarcimento do dano causado,
se assim mais condier ao interesse público, a parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a sequestro e penhora, desde a prolação da sentença condenatória. Art. 15. Se no curso da ação ficar provada a infringência da lei penal ou a prática de falta disciplinar, a que a lei combine a pena de demissão ou a de rescisão de contrato de trabalho, e o juiz sem ofício determinará a remessa de cópia autenticada das peças necessárias às autoridades ou aos administradores a quem competir aplicar a sanção. Art. 16. Caso decorrendo 60 dias de publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o terceiro promove